É, nessa gravação aqui eu utilizei o QuickTime, né, para fazer o áudio e a gravação da tela e editei depois os dois no iMovies para você. E a ideia, o cerne, mais ou menos do que eu quero explicar é a importância da perspectiva atmosférica e de ressaltar cada um dos blocos e as iluminações principais estarem definidas mais do que a iluminação de volume de cada detalhe, né? Então você vai perceber que eu vou ressaltar a iluminação da janela e a iluminação do caldeirão e vou obscurecer áreas, procurando uma hierarquia um pouco mais ambiental, né? A minha intenção com isso é que a gente pense um pouquinho mais de modo geral a composição, né? E menos nos detalhes que são características de áreas isoladas, né? Aí você viu que eu criei outro layer e aí vou criar também a mesma blocagem aqui no primeiro plano. E lembrando que eu estou fazendo de uma maneira bem tosca, tá? É só um redesenho de uma forma bem rude do que você fez, né? Porque a intenção não é recriar o teu desenho de maneira alguma, e sim só fazer uma analogia às ideias que você pode usar para melhorar a tua composição. Então você vê que aqui, ó, coloco essa mesma blocagem como se fosse uma sombra ressaltando o lado tridimensional das coisas. Nesse lado direito aqui eu coloquei como se o lado direito cúbico dos degraus fosse obscuro, porque senão a gente tem uma competição daquela luminosidade, e a mesma coisa do lado esquerdo ali na cortina e na porta, criando essa obscuridade para fazer com que a gente não tenha essa competição. É muito importante a gente ter em mente quando a gente está criando uma composição simulando luz, que se tudo refletir, a gente perde um pouco do ponto focal. Então a ideia, quando eu coloquei essas blocagens, né, que agora eu vou baixar um pouco a opacidade, para você poder dar uma olhada, como ele revela um pouquinho do que você já havia feito, né? No caso da bruxinha, a gente consegue ver perfeitamente o detalhamento que você tinha colocado, mas ainda na hierarquia da composição, o mais importante é a, a bruxa como um todo, né? Então a gente tem primeiro plano com a caveira, segundo plano com a bruxinha e um pouco menos de detalhamento no terceiro plano, com menos reflexos nessas áreas de sombra que eu fiz para que a luminosidade principal não tivesse uma competição. O mesmo eu vou fazer no caldeirão, ó, nessa área frontal, porque também tem uma textura ali que, embora bem feitinha, ela está atrapalhando um pouco a hierarquia, né? Então, o que eu quero fazer de analogia com isso, tá? É que a gente sempre tem como importância a importância mais geral dos blocos e assim a gente cria a perspectiva atmosférica. Então, esse primeiro plano agora que eu vou pegar com esse brushzinho aqui e tirar certos excessos, né, dos recortes, só para a imagem se mesclar um pouco com a sua, para os blocos não ficarem tão estranhos, tá vendo? Então, esse recurso aí com brush simples também, de airbrush, só para
mesclar com a estrutura da construção que você já tinha feito no teu desenho. Né? Ó, aqui também na caveira eu vou tirar um pedacinho, deixando só uma lateral brilhante do jeito que você tinha feito. A gente cria uma noção boa de primeiro plano na caveira. E a mesma coisa nessa sombra da cortina. Também vou mesclar ela um pouco, criar uma certa nuancezinha. Você vê como a gente ambientou melhor? Né? Agora eu vou tirar também da bruxinha um pouquinho a lateral aqui do bloco. Do staff que você fez. E do chapéu da bruxa e dos detalhes aqui que estão sofrendo uma certa luminosidade do caldeirão. Eu faço um pouco de luz acontecer através desse uso da borracha. A luminosidade do livro aí com as runas, né? Ó, também apaguei um pouquinho para ela ficar dar a impressão da luminosidade que você sugeriu. E na lateral da perna também. Na parte frontal do livro, do rosto, pegando só alguns lugares que podem ajudar a criar a luminosidade da atmosfera. Tentando abrir um pouquinho de luminosidade no primeiro plano aqui na caveira, tá vendo? Para criar uma aura um pouco mais detalhada, que nem você tinha feito. E agora eu vou fazer o inverso disso na janela. Vou criar um bloco em cada um dos vidros, né? Que tenha uma luminosidade mais exagerada para criar essa contraluz das costas e direcionar também, mais uma vez, o olhar, né? Separando aquele bloco do fundo em mais um quarto bloco, que é o bloco da parte de fora. Só com o branco já dá uma importância interessante já, né? E aí agora com esse outro layer, eu vou fazer uma blocagem tosca que poderia ser feita com a ferramenta de seleção, né? Mas eu resolvi fazer direto no brush aqui, já que é só uma sugestão. E aí a gente consegue fazer um pouco de luz vazar, né, de fora para dentro do ambiente. E aí aquele outro layer eu vou ver se eu coloco um filtro. Eu costumo usar muito um filtro clarear ou sobrepor, né? Sobrepor é o que eu mais utilizo, na verdade, porque ele acaba ressaltando aquilo que já havia, né? Então você percebe que aí agora estou só complementando, tá, o desenho da luz que atravessa a janela, porque eu havia feito a janela recortada e coloquei o sobrepor. E aí agora
esse outro layer aqui faltou, tanto o sobrepor quanto a continuidade da luz na janela. Certo? Então, esse aqui não ficou bom com sobrepor e aí eu troquei aqui pelo clarear mesmo. Então um ficou com o filtro, outro com outro. Aqui eu estou experimentando umas outras possibilidades. Eu sempre gosto de ficar mexendo. Então, eu acho que os filtros eles são excelentes ferramentas de ambientação. A gente cria blocos que se iluminam e tal, e que criam uma ideia mais geral da iluminação, porque elas normalmente os filtros somam o layer de cima com o layer de baixo. Aí um pouco de reflexo na janela, tá? Na janelinha da porta, né? No vidro da porta, para parecer vidro. E aí, ó, pescando alguma cor ali da janela, que eu acho bem interessante sempre partir dessa ideia, né? De que a gente está trabalhando com luz que, que vem da janela, então por que não usar a cor da luz que vem da janela? Acho que fica mais coerente na ambientação quando a gente utiliza dessa forma. Então, é isso que eu fiz aí agora. Estou criando essa blocagem de contraluz na caveira, no primeiro plano, com esse azulzinho. Vou criar em outras áreas também com o mesmo azulzinho, até na própria janela. Uma contraluz, uma ideia de reflexão daquela luz mais importante vindo da janela. A gente tem duas luzes importantes, a da janela e a do caldeirão. Então essas duas têm que aparecer mais do que os brilhos, né, dos volumes individuais das coisas. É muito mais importante aparecer e a iluminação desses dois pontos focais para criar a atmosfera. Ainda mais no tema que você pegou, uma bruxa e tal. Então, acho que nada mais justo do que fazer um ambiente obscuro e tal. Talvez tenha sido essa a sua ideia. Um pouquinho do lado direito da porta, também no outro batente de pedra ali. E aí eu vou fazer também um recortezinho de reflexo na porta. Para parecer vinco de madeira mesmo. Um pouquinho no degrau, ó. Também fica interessante a ambientação. A gente segura todo o plano do cenário, né, o terceiro plano, dentro da mesma ambientação de reflexo azul de contraluz. E no caso da luz principal, a gente continua mesclando com o amarelo, como você havia feito, né? Que aí faz mais sentido. Um pouquinho de brilho um pouquinho de brilho mais exagerado agora. Para a gente ter alguns pontos. Lembrando, tá, que todo o acabamento dessas coisas que eu tenho feito são... Todo acabamento pode ser suavizado, ter ser feito com uma riqueza melhor de detalhes nos shapes. A maneira como eu estou fazendo é só realmente para demonstrar para você como melhorar ainda mais a sua imagem, que já está legal, né? Já estava legal. Como é que a gente pode colocar um pouco mais de atmosfera nessa estrutura geral. Agora um pouco do amarelo aqui, do caldeirão. Vamos ressaltar um pouco.
Usei o airbrush aí com o amarelo de uma forma bem tosca, bem direta. E vou fazer contraluz também na bruxinha, no livro, no staff dela. Essa luz amarela vazando para criar informação. E aí eu joguei um sobrepor, porque daí o amarelo do caldeirão fica mais brilhante, tá vendo? É. Então fica essa ideia aí para ressaltar ainda mais a importância do caldeirão, né? E aí estou usando o mesmo layer com, com um brush de recorte aí para criar áreas de detalhamento de silhueta e tudo mais de planos. No rosto, na manga, nos acessórios. E aí sempre recortando um pouquinho com o airbrush para não ficar tão pesado. Aí no detalhe dá pra ver que os recortes que eu fiz são bem toscos, né? Dá pra ver que eles são desenhados de qualquer maneira mesmo. Mas aí um pouquinho de luz amarela na porta, que talvez possa ser baseado até no seu próprio marrom aí que você usou, né? Criando uma blocagem frontal aí que ressalta ainda mais o reflexo da fogueira na madeira, tá vendo? Como se estivesse sofrendo a mesma luz que você colocou nos degraus ali. Aí eu transformei isso num grupo e apaguei e acendi para você poder ver o efeito dessa hierarquia acontecendo, né? Olha lá.